Bem-vindos, galera, à primeira mesa redonda da Liga Magic. Estou aqui com convidados muito especiais, o Capa Royce, Rudá e o Sanduíche. A gente vai falar de diversos temas divididos em 3 blocos. No primeiro bloco a gente vai falar da extinção dos PPTQs e do início dos MCQs. No segundo bloco a gente vai falar de Modern Horizons e o novo Mulligan. E no terceiro bloco vamos falar dos spoilers até então revelados de Magic 2020. Capa Royce, você jogou todos os MCQs ou não? Os MCQ não, eu só joguei 2. Jogou 2. O Rudá participou de quantos? Joguei 3. Jogou 3. Sanduíche? Joguei 2. Eu joguei 2 também. E começar pelo Capa Royce, como é que foi essa transição pra você? Eu sei que você já joga desde os PTQs, mas já tava acostumando já com os PPTQs, né? Como é que foi essa transição pros MCQs? Olha, pra mim eu acho que não faz tanta diferença, porque eu acho que é aquela porcentagem mínima das pessoas que meio que jogam o que tem, sabe? Então assim, se o plano é o PPTQ, a gente joga ele, se for MCQ, joga, mas eu acho que a transição pra maioria das pessoas ela não é boa, porque eu enxergava com muito bons olhos o PPTQ, no sentido de abraçar um número muito grande de pessoas, de ter torneios regularmente. Isso era uma maneira onde você ganhava jogadores e frequentemente eles iam participando e você via as lojas sempre lotadas, né? E agora com esse MCQ eu acho que a entrada ele fica um pouco mais difícil, porque assim, o PPTQ às vezes você joga na loja, joga com 20, 30 pessoas e conseguia às vezes se destacar e conseguir pelo menos ir até o RPTQ. Um MCQ, eu acho que a entrada é muito pior, porque assim, é um torneio de 200, 250 pessoas, e assim, se você não tá muito confiante, você vai pensar, não, tem o A, o B, o C, né, aqueles jogadores que já estão ali mais calibrados no formato, e então eu nem vou, sabe? Então eu acho que a entrada pros PTQs comparado ao MCQ, pra mim, pra massa, ela é bem pior. Porque tem essa barreira no sentido de ser uma vaga só, né, por torneio. Entendi. Na época dos PTQs, antes dos PPTQs, eu via muitos jogadores locais não jogando o PTQ por não estarem confiantes. Falaram, não vou gastar X reais num torneio grande com os melhores e tal. Mas eu agora vou passar por Rudá, pegando aí nesse barco do que o Lucas falou. O que eu vi nos MCQs, principalmente no Rio de Janeiro, que não tinha um histórico de torneios com muitas pessoas, tem um torneio lotado e com muitos jogadores locais. Você sentiu que talvez o Arena preparou melhor essa galera iniciante e eles perderam talvez um pouco medo de entrar nessa onda? Tem a questão do Arena, que eu acho que é extremamente importante para, como você falou, para os jogadores se sentirem mais confiantes. Então, o jogador ele pega o mítico, ele pega, né, os mais altos, então ele se sente mais confiante, ele pensa, cara, eu consigo jogar melhor, eu consigo chegar num nível legal, porque ele tá no Arena, ele tá jogando contra grandes jogadores do MPL, por exemplo, e tal. Mas uma outra questão que pra mim é muito importante por mais que o Capaz tenha falado todos esses pontos positivos do PPTQ, o Rio de Janeiro, pra mim, ele é um ótimo exemplo do porquê os PPTQs não funcionavam. O que acontece? Para um PPTQ acontecer, você tem que ter um nível específico de loja e você precisava ter um juiz nível 2. Por essas circunstâncias, mais de 80% dos PPTQs eram no estado de São Paulo. Então, por exemplo, um grande polo, né, um polo de grandes jogadores que é o Rio de Janeiro, ele tinha pouquíssimos eventos e isso desanima os jogadores. E a gente está falando assim do Rio, que é um grande lugar. Quanto mais longe você ia, pior ficava. Então, eu brincava que era mais fácil você fazer um evento em Araraquara, no interior de São Paulo, que tinha 4 juízes nível 2 perto e várias lojas core, do que fazer em Curitiba, que é uma cidade de 2 milhões de habitantes, que tinha um juiz nível 2. Então, isso também contribuiu. Então, quando a gente tem o primeiro PTQ no Rio de Janeiro, junto com a questão do Arena, então os jogadores se sentem melhor, porque eles voltam a ter um evento grande e eles estão muito carentes disso. E não é só o Rio de Janeiro, se a gente levar para o Nordeste, Brasília, se a gente espalhar mais para o Sul, por exemplo, Curitiba também teve um número bom, foi 196. Bom, né? Bastante. Então, isso também contribui muito. O PPTQ tinha esse problema que ele acabou centralizando tudo em São Paulo, e agora com os MCQs a gente volta a ter uma tradição nacional de ter bons jogadores, porque daí a gente tem grandes eventos, e isso também incentiva, é claro, a questão do Arena, eu concordo que ajuda muito. Então, legal você ter falado isso sobre os bons jogadores, principalmente. Entre nós 4 aqui, o Sanduíche foi o único que conseguiu o top 8, correto? Correto. Ou alguém conseguiu... Então, Sanduíche, você foi o único entre nós que conseguiu o top 8, e nos 4 MCQs eu pude notar que nenhum jogador conseguiu repetir o top 8. Nem teve, tipo assim, um domínio, aquele... o Capa Royce ele jogou muito bem, fez top 8 nos 4, 1 em 2, 1 em 3, não teve. Você sentiu... Você fez logo no primeiro.
depois que você fez, você sentiu assim, pô, vai vir o próximo, eu vou fazer top 8 também, e talvez ganhar, e no próximo eu vou ganhar, e aí não aconteceu. Como é que foi isso, assim, pra você? Você sentiu que a galera tava realmente preparada pro torneio? A gente sempre vai na intenção de, tipo, tentar o melhor resultado possível, né, Juliano? Então, assim, quando eu fui pro Rio meio que de última hora, né, eu ia parar por São Paulo, mas a pretensão era buscar o melhor deck, buscar o melhor resultado, tanto que eu até mudei de baralho, né? Em São Paulo eu joguei de Grixis, onde eu fiz o top 8 aqui no Frei Caneca, e lá no Rio eu joguei de White Winning com Splash vermelho, que aí acabou não indo tão bem. Mas eu vejo também como os torneios são mais concentrados, no sentido de são 4 datas em grandes capitais, isso também atrai um pouco dos jogadores, digamos, peixes grandes assim do circuito, jogadores de várias regiões do país. Então, ao invés de o cara que às vezes é de um estado mais longe, para ele ficar jogando um monte de pré-PTQ e tentar ganhar a vaga, era complicado, porque ele tinha que ficar todo final de semana indo, e depois ainda ia ter que ir para São Paulo jogar o RPTQ, e esse não, o cara pode simplesmente ir jogar agendar a viagem para o Rio, agendar a viagem para Curitiba, para São Paulo e tentar ganhar a vaga naquele dia. E daí eu acredito que, nesse sentido, os MCQs, eles, como eu posso dizer, eles se assemelham muito mais aos PTQs antigos, onde a gente vinha esses jogadores, sabe, só os nomes carimbados ali do cenário se reunindo. Uma coisa dos pré-PTQs que acho que acabou passando não tão mencionada, eu gostava muito pelo fato de fortalecer as comunidades locais, assim. Você tinha um grupo de jogadores que tava todo final de semana, pelo menos aqui em São Paulo, né? Que tinha E tinha até as rivalidades, né? Sim, dessa semana eu já perdi uma final pro Capa, Rudá já me eliminou, eu sou um freguês aqui nos PPTQ. Mas basicamente, mas você cria um vínculo na comunidade, você cria um vínculo nas lojas, nas regiões, e eu acho que isso é algo que pode acabar se perdendo, porque nem sempre todos os jogadores conseguem jogar ou têm interesse em jogar eventos menores, como regulares e tal. É engraçado você ter falado desse lance dos tubarões e tal, que iam pros torneios. E eu lembro de, na época dos PPTQs, uma cidade chamada Londrina, no Paraná, onde tem vários grandes jogadores, o Lixo, o Kayed, que sempre estavam ali bem nos PPTQs, eles reclamavam que na cidade deles não tinha PPTQ. Tinha uma loja de Magic, mas não tinha PPTQ, não tinha juiz. E teve MCQ e eu não vi esses jogadores lá, assim como eu não vi vários outros do qual eu senti falta, do qual eu vi antigamente naquele circuito de PTQs do qual a gente está acostumado. Você acha que, tipo assim, esses caras ficaram, e eu convido todos a opinar, esses caras eles ficaram, tipo assim, essa parada passou, agora é uma nova galera, e vamos ver quem vai aparecer aí, ou não, ou talvez... Era só porque é o primeiro, no próximo MCQ vai estar todo mundo lá. Eu acho que a ausência de torneios acaba apagando a chama, por assim dizer. Se o cara joga numa cidade que não tem torneio, a semente competitiva tem que ser muito forte pro cara, tipo, ir sozinho viajando pro outro lado do país. Principalmente sendo standard, né? Ainda se é o Modern, você tem um deck, você deixa ele guardado, às vezes você vai atrás de uma carta ou outra, é o deck atualiza, que você confia, né? No taco. Agora o standard, você fica 6 meses sem jogar, ainda mais a gente tá vendo que, assim, cada 15 dias parece que o formato é outro. 5 dias você joga até menos. Você, tipo, não tem como você virar e falar, não, eu tenho meu deck standard aqui, mas daqui 6 meses, quando for o torneio, eu vou jogar. Provavelmente você vai usar uma coisa ou outra, vai ser, assim, a chance de você conseguir aproveitar esse baralho é mínima, né? Então acho que o fato de ser standard também influencia nas pessoas não poderem, tipo, otimizar, né, o torneio. Um bom ponto disso é que um jogador que ia muito bem no circuito de PTQs, teve boas participações nos RPTQs, e eu acho que foi o jogador mais regular desse circuito de MCQs, é o Rastaf. Porque daí ele tá numa cidade como São Paulo, então ele manteve, né, principalmente do standard, jogando o tempo todo. Ele tava jogando os PPTQs, etc. Todos os RPTQs também eram próximos. Sim. E ele foi um jogador que ele fez, se não tô enganado, acho que 2 ou 3 top 16. Ele fez 6-2 em todos que ele jogou, praticamente. Então, que é um ótimo resultado. Aquele famoso, ele tá a um dia bom de fazer o top 8, onde é um pouco mais de sorte. Às vezes um game de diferença. Ele teve uma consistência. Talvez tenha sido o cara que teve mais consistência. Mas ele é um dos poucos caras desse pessoal mais antigo que realmente ainda tá nisso. Sim. E acho que algo que pesa é porque ele tá num grande centro. Eu senti falta, talvez, do Obama nesse novo circuito de MCQ, porque ele tava bem no circuito de PTQs, mudou pro de RPTQ, ele continuou bem, conseguindo ali uma vaga ou outra, e no de MCQ ele não apareceu pra jogar. Eu não sei se... É questão profissional mesmo, assim. Tem o problema é que, assim, o tempo vai passando e às vezes as prioridades mesmo vão mudando, né?
Então, eu conheço muitos desses nomes e assim, tendo contato direto, o Obama foi um que falou, tipo, ele foi jogar o Pro Tour com a gente e ele falou, não, na volta tô de boa com o Magic, vou dar uma parada e depois eu vejo o que eu faço. Eu lembro Isso que acontece muito. teve um ano que acho que foi 2011 ou 2012, tinham 12 PTQs antigamente no Brasil, né? Eram 3 por temporada, 4 temporadas. Sim. E aí dos 12 eu lembro que eu joguei 11. Que eu fui pra Curitiba, na época teve em Florianópolis, teve vários lugares assim distantes. E no top 8 eu via sempre as mesmas pessoas. Tava ali o Rastaf, tava o Obama, o Enzo também fazia. Eram sempre as mesmas pessoas. E aí veio o circuito de MCQs, eu falei, pô, agora eu vou ter a oportunidade de conhecer talvez a nova galera. E aí eu vi, tipo assim, um top 8 com 8 pessoas diferentes no outro, 8 Mas no isso outro, foi legal. 8 no outro. E o que eu senti também foi que o metagame foi mudando de um MCQ pro outro. Não, porque o standard tá como a gente disse, tá em constante. Porque assim, eu acho que o Arena é o causador dessa constante atualização. Porque assim, nós temos 2 eventos grandes acontecendo semanalmente, que é a MPL Split, né? Que tem os membros da MPL ali tentando ganhar as divisões para classificar para o segundo dia desses Mythic Championships do Arena. E também tem aquele Fandom Legends, né? Que também tem vários pro players. Então, assim, o que acontece? Como tem 2 torneios acontecendo regularmente, além dos GPs, né? Que acontecem no fim de semana, é meio que uma constante atualização, porque assim. O profissional, o público profissional, se eles não forem se atualizando, eles vão ficando para trás. Então, assim, diferente quando tem só os Pro Tours, porque, assim, são os Pro Players que meio que ditam o ritmo do formato. Então, assim, quando tem o Pro Tour a cada 3 em 3 meses, a galera não tá tão, assim, desesperada em atualização. Eles não precisam de uma coisa tão pontual. Às vezes tem lá o GP, eles jogam o outro GP, mas não tem as 32 principais cabeças do Magic, assim, vamos assim dizer, trabalhando em coisas constantes. E aí são, tipo, vários grandes times, muita gente tentando quebrar o formato. Então, não, agora tá dominando o Esper. O que ganha de Esper? Isso, a gente podia pensar. Então, assim, são muitas cabeças focadas no jogo, querendo atualizações constantes. Então, assim, pra mim, o grande divisor de águas foi o Arena e esses torneios. E aí é isso. Você vê um torneio acontecendo numa semana onde é dominado por Esper e aí no outro não tem nenhum Esper no top 8. Aí no seguinte, voltou a ser dominado de Esper. Então, eu diria até, Capa, que a diferença do Arena, esse tipo de evolução, ele acontecia no Magic Online. Mas era uma coisa muito interna. Quem sabia era o cara que todo dia olhava a lista e, digo além, o cara que todo dia jogava nas ligas, porque aí ele enfrentava o cara que fazia 5-0 e mudava o deck. O Arena, o que eu acho que ele mudou é a exposição. Abriu, né? A exposição. Como todo mundo streama, como todo mundo posta no Twitter, todo mundo compartilha ali no Arena Decklist e tal, essa informação corre mais rápido, as pessoas se atualizam mais rápido como um todo, por causa que a exposição e a forma com que os decks e a informação está sendo jogada para o grande público está mais acessível. Então eu acho que nesse sentido, a diferença não é nem tanto a quantidade de pessoas mexendo e trabalhando e atualizando decks ao mesmo tempo, mas a quantidade de pessoas que é atingida por essas mudanças. Eu concordo, mas eu ainda acho que é questão de quanto... Porque assim, os 32 membros da MPL, quantos que você via regularmente jogando Magic Online? 1/4? Tipo... A imensa maioria não grindava o Magic Online. Não. E hoje eles grindam a Arena por causa desses torneios. Você pega esse Legends aí, são $4.000 de premiação pra você jogar um torneiozinho de 3 rodadas. Tipo, é uma parada bizarra, sacou? E aí o MPL, essa super recompensa. Que se você ganha a sua divisão, você vai direto pro segundo dia do Pro Tour Arena. É muita coisa, entendeu? Então, assim, eles têm que se atualizar. O incentivo é maior. O incentivo é maior, eu acho que sim. Então, pra tentar dar discordar de alguma coisa que eu acho que a gente tá concordando demais. Eu concordo que uma das raízes do movimento é a questão da MPL e até o Fandom Legends e outros torneios. Então eu concordo que nem o Cabas falou, a gente tá vendo os prós jogando fora de Pro Tour e isso é extremamente importante. Só que eu não acho que não é necessariamente a influência direta da MPL que tá fazendo isso, porque o que acontece? A MPL, eu sinto que ele tá se comunicando muito menos com o jogador médio do Arena do que ela deveria. Ela se comunica muito bem, por exemplo, com as pessoas que produzem conteúdo. Então, por exemplo, o cara, ele não tá vendo o MPL toda semana, mas, por exemplo, o Capa Ross, o Sanduíche, eles estão vendo toda semana MPL e eles estão se atualizando.
Então, não é só uma questão de a MPL está mudando esse metagame toda semana e por isso a gente tem um standard que é extremamente cíclico e etc. Mas mais do que isso, a gente tem mais gente produzindo sobre Magic e que observa esses prós. Então, são essas pessoas que chegam no público médio, porque senão, se ele não vê, por exemplo, esse tipo de... se ele não vê Capa Roça, por exemplo, e ele tá em outras pessoas, ele pode cair muito naquela ideia de que assim, eu vou jogar Arena, eu quero subir rápido, joga de Mono Red. Eu quero um deck consistente, joga de Esper. Tanto que teve uma discussão recente até no Twitter, né, começou com Noxious, que era a questão de que só tinha esses dois tipos de deck no Standard. E teve gente que falou, olha, cara, eu tô jogando MCQ toda semana, e por exemplo, Gru agora foi um ótimo deck. Teve, na semana do Sanduíche, Grixis era um deck completamente destruidor, e assim por diante. Teve Bunch, né, teve toda essa mudança. Mas acho que a gente tem então um desenvolvimento a partir de MPL, mas o mais importante é que espalhou a questão da produção de conteúdo para chegar em cada vez mais gente. A MPL, eu até escrevi sobre isso recentemente, falando, ela tem um sério problema de chegar na maioria das pessoas, seja pela apresentação dela, seja pela fórmula, mas principalmente a produção de conteúdo inchou muito. Então, o cara médio, o cara que tá começando no Arena, ele consegue sugar essa informação, apesar de que de forma Eu indireta. acho que eu vou mais na linha do Rudá também. Eu acho que a MPL não acrescentou talvez tanto pra esse público do MCQ, mas o Arena acrescentou demais. Eu vi muita gente preparada e confiante. O Rudá falou lá no início, o cara pega Mítico no Arena, pega confiança. E eu vi isso mesmo. Eu vi galera, tipo assim, da loja ali local, da Bolsa Infinita, onde a gente jogou no Rio essa semana. A maioria eu conversei com o João, lá o dono, e a maioria da galera que tava ali era a galera que joga os torneios deles. E eles estavam confiantes porque eles jogavam numa Arena, eles ganhavam muitos jogos, eles pegaram o Mítico, que é o ranking máximo, então eles se sentiam preparados. E antes do PTQ, quando tinha os PTQs, cara, era uma parada, tipo assim, super fechada, o cara não entrava no torneio, cara, não vou entrar no torneio, é sempre os mesmos caras no top 8, eu não ganho desses caras. Mas você acha que essa confiança é real, assim? Cara, não sei se é real, mas tipo, porque, a confiança assim, só importa pro cara que tá sentindo ela, tá ligado? O moral, essas coisas é pessoal, mas é subjetiva, né? Motivação é pessoal. Porque, tipo, o cara, não, eu tô muito bem. Mas essa confiança apareceu nos resultados. A gente teve diversos jogadores locais, não só ganhando os torneios. Em Brasília ganhou um cara local lá da loja. No Rio ganhou um cara do Rio, mas não era local da loja. Mas tinha um cara, inclusive, que eu joguei contra ele, que era local da loja. E ele fez top 8 e poderia ter ganho o torneio. E acho que Curitiba ganhou também, acho que um local, se eu não me engano. Ou tiveram locais no top 8. Locais. Eu acho que foi local que ganhou, tipo assim. Eu acho que foi. E, cara, a gente não via isso. Antigamente, eu tô falando, eu sei porque eu viajava com a galera do PTQ. A gente ia em carros, voos juntos. E a gente chegava lá e ganhava o torneio. Tipo, você já sabia quem era o top 8. Ganhava. Eu lembro que verdade. eu lembro uma vez que eu joguei 3 vezes seguidas contra o Obama em partida eliminatória de PTQ. Tipo, 2 no top 4 e uma na final, sei lá. Tipo, era as mesmas pessoas. Joguei com o Enzo 3 vezes seguidas. Peguei o Bolovo na final e peguei o Bolovo no top 8 no seguinte. E eu não vi isso. Mesmo. Eu vi a galera realmente, tipo assim, mais preparada e mais confiante, tipo... Mas, Juliano, eu acho que com o tempo... nós vamos ter uma consolidação de alguns jogadores. Sim. Então, é natural que surjam alguns jogadores dominantes, só que eu acho que a grande diferença é que eu lembro bem dessa época de PTQ, porque era um desses caras que olhava e falava, velho, tem um slot nesse top 8 só. É que a gente vai ter mais jogadores. Então, por exemplo, às vezes a gente cria 30 jogadores que têm confiança para viajar e eles sempre estão brigando no top 8, então esses jogadores sempre vão ficar, sei lá, entre os 50 primeiros e meio que rotacionando. Vai acontecer, mas eu acredito que a gente vai ter uma espécie de, entre aspas, elite de MCQs. Com certeza. A partir do tempo. Mas essa questão da confiança, eu também considero, é o mínimo de confiança pro cara se inscrever num torneio de R$150. Lembra, ele tá vindo do Arena, ele não paga nada. E eu peço pra ele pagar 150, a gente pode falar, mas tem um Ravenger e tal. Mas ele nem sabe o que é aquilo. Tipo, ele não sabe o que é um É que eu Ravenger. não sei até que ponto isso pode ser uma constante, porque assim, o cara paga 150, fumo. Aí 150, fumo. Ele não Mas vai pagar de novo, acontece sacou? que não teve fumo. Vai chegar agora na sexta-feira no Friday Night, no Rio, por exemplo, o cara vai estar lá e o cara vai falar, cara, você conseguiu. E esse cara vai jogar contra esse maluco e vai ganhar dele e vai falar, pô, o que conseguiu, eu tô ganhando Não, dele. eu realmente espero que seja Tipo, assim. Eu não sou tão otimista. Eu realmente espero que isso aconteça, mas eu acho que às vezes me parece que é mais uma falsa ilusão, assim, sabe? A gente tá falando Mas de seja Magic, cara, momento, uma falsa né? ilusão. O Magic tem muito a ver com o momento também, isso que o Juliano falou da confiança. Eu acho que o fato de não também ter repetido os top 8 dos MCQs, apesar de vários jogadores incomuns terem ido, a gente tá num momento de transição, né? Porque a gente teve sistema de pré-PTQs, daí absolutamente nada e nenhuma informação por um tempo, MCQs.
Então, assim, muitos dos jogadores que talvez tivessem jogado os PTQs antigos, ou que talvez fossem figurinhas carimbadas, tanto no modelo antigo de PTQ, como no MCQ, como nos pré-PTQs das cidades, das lojas e tal, ainda não se consolidaram no novo sistema, porque é um jeito diferente, você tem que se planejar, você tem que viajar pra jogar, vai um final de semana inteiro nisso. Eu acho que o problema maior desse evento é que é um evento que não abre margem para variância. Porque assim, você tem um torneio que normalmente são 8 rounds, mais 3 do top 8, e a gente viu matematicamente pessoas 6-0-2 de fora do top 8. Assim, a imensa maioria das mesas 6-1 não podendo empatar. Então assim, é um torneio que assim, variância mínima. Limite o tempo você inteiro, tem 8 rounds que você só pode perder um. Quando você pode, às vezes, dar um empate que não é tem que comum. estar no dia. Então, tipo, você tem que ganhar sei lá, uma média de 90% 11 rounds, de aproveitamento. você tem que ganhar pelo menos 9. Assim, Sim, garantido é 9. bizarro. Então, assim, você pode ser o melhor jogador, você pode ser... Se a variância bate num momento mal, não é como se fosse, às vezes, um RPTQ, onde você tinha muito menos ataque na variância, porque às vezes você abria, sei lá, 5-0, empate, e o top 8 inteiro ganhava vaga. E aí, então, a variância que envolvia era menor. Você perdia um, podia muitas vezes empatar a última, que não tinha muito problema. Você tem a variância do formato, que é o standard, que tem muita variância. Tem a variância do torneio. No Rio e em Brasília, ganharam invictos os campeões. Então. Eu não sei em São Paulo e Curitiba, mas eu sei que em Rio e Brasília os caras não perderam. Tipo, você tá falando de nenhum jogo. 11 rounds. Você São perder Paulo foi 0... invicto também. Foi invicto também? Você perder 0 partidas em 11, você pode ser um Kaibude da vida. 11. Se você ganhar Você não vai 5, conseguir fazer isso constantemente. ganhar Tive 5 alguma sorte em seguida. algum Não, momento. ganhar 5 seguida, convenhamos que já não é uma tarefa tão simples. Você imagina, tipo, não perder em 11 partidas. Algo não dá errado, o seu oponente não dá o top deck, ou você fazer uma jogada questionável, Algum tipo... Muriga 5, coisa tipo, assim. você tem que entender que, Perde assim, lead drop. o problema desses torneios que só o primeiro ganha vaga é que não dá pra fugir do combate, Eu acho que entendeu? É a fábrica de perdedores que o George Thompson tava falando que o Magic faz. Exatamente. Uma maneira, por exemplo, de tentar atacar isso, pra mim, é quando a gente tenta aumentar as premiações gerais. Então, uma coisa que era muito bom do RPTQ, eu lembro, por exemplo, teve um... A premiação era muito boa. Então, a premiação era muito boa. Então, cara, eu lembro que teve um que eu fiz... Top 32 ganhava uma Eu bosta, fiz, né? eu fiz top 16, perdendo uma bubble, e eu lembro que eu saí de lá com brutos R$1.000. E cara, beleza, eu perdi, é claro, tem o sonho do Pro Tour, etc. Você vai recompensa. Mas R$1.000, por exemplo, se eu Você penso... ganhava promo, um playmatch e uma deck, uma box e tipo... Uma promo que era sempre cara. monetizava O PTQ muito que me bem, dá, né? por exemplo, R$1.000, digamos que isso, top 16 eu fiz R$1.000, ele me deu a passagem pra eu jogar, por exemplo, mais 1, mais 2 eventos. Esses continues são extremamente importantes, porque senão a gente cai na máxima lá do George Thompson, é a fábrica de perdedores, então você gera mais pessoas perdendo Sim, e tristes, foi o que eu falei, frustradas. Em comparação, eu perdi na bolha no Rio e saí com 250. Então. Tipo, comparação, eu fiz top 8 em São Paulo e Então, saí quanto? com 200 e poucos reais. Então. Realmente, talvez essa seja uma coisa que tenha que mudar, eu acho que porque a longo prazo isso vai ser destrutivo Eu pra odeio comunidade. torneios onde só o primeiro é recompensado, assim, odeio. Eu gostava muito da RPTQ justamente por isso. Os 4 primeiros ganhavam, os 8 primeiros ganhavam. A recompensa, né, era muito mais direta. né? Então assim, mas era um torneio só. Mas tudo bem, mas o modo como o negócio é arquitetado... Quantas pessoas jogam mais de um MCQ? Poucas. São poucas. Então, assim, não é como se falasse, não, um RPTQ você abre uma gama de poder jogar mais eventos. Assim, eu não tenho esse número, mas eu realmente acredito que pouquíssimas pessoas jogam 2 e muito menos ainda jogam mais do que 2. No PPTQ, entendeu? só uma pessoa ganhava. Aí ela ia pro RPTQ onde 4 ou 8 pessoas ganhavam. Quantos PPTQs você acha que um jogador mediano pra bom, ele precisa jogar pra ganhar a vaga? Porque eu conheço casos de jogadores aqui locais da minha região que o cara mostrou pra mim. O cara jogou numa season tipo 18 PPTQs, cara. Um cara que já jogou Pro Tour. E ele mostrou lá, cara. Eu gastei aqui por volta de 2.000 e tantos reais jogando 18 Mas aí é um PPTQs. grind, eu acho que é um cara fora da curva, né? Assim, a massa de que joga o MCQ não tá muito... Não é como se eles grindassem PPTQ e muito menos se eles grindassem os MCQs. Tipo, tem um torneiozinho aqui, eu vou e jogo. Tô no meu dia... Encaixa ou não encaixa, entendeu? Só que o PPTQ, você encaixa 15 pessoas. No MCQ,
você encara. Porque assim, é uma questão de pretensão. Às vezes a pessoa fica extremamente satisfeita de ser o campeão do PPTQ. Ela não quer ganhar o RPTQ, ela não tá nem aí. Ela quer ganhar um torneio. E aí, tipo. Porque o PPTQ tinha muita identificação da loja dela. Sim, exato. Eu, fui o campeão na minha loja. Fui o campeão da minha comunidade. O primeiro RPTQ que eu ganhei foi na Academia de Jogos, que era uma loja que eu frequentava muito. E eu fiquei extremamente feliz. Porque, tipo, na mesma season eu ganhei o PPTQ lá e o RPTQ lá. E eu, fiquei muito feliz com isso, porque eu falei, pô, tipo, é a loja que eu vou e tal. Então, às vezes, as pretensões, elas são menores. E então, eu acho que você acaba englobando mais pessoas felizes. Eu acho que um dos maiores erros do PPTQ e que fez o sistema talvez não continuar era o fato do preço ser descontrolado. Você via PPTQs em São Paulo a R$50 e no Rio de Janeiro você via pelo dobro do preço, com premiação pior às vezes. Teve uma loja que tentou fazer um PPTQ meio que exclusivo, ele botou um preço abusivo, deu as vagas durante os seus torneios regulares e montou o seu PPTQ. E tipo assim, nada na regra da Wizard dizia que a loja não podia fazer isso. O cara achava uma brecha na regra e explorava. Ruins, mas... E eu acho que se um dia eles chegarem à conclusão, a MCQ realmente não é bom, vamos voltar para o PPTQ, eles têm que voltar diferente. Sim. Eles têm que aprender com os erros. Mas eles têm que aprender com os erros, né? Até aí. Um modelo que eu sempre pensei, assim, que eles seriam um meio termo entre os pré-PTQs e os MCQs, assim. O pré-PTQ, ele é muito, tipo, voltado pra loja, pra comunidade local, um ganha vaga, beleza, é só um que ganha. Mas você tem muito mais pré-PTQ pra jogar, tinha mais chance. E o MCQ é aquela loucura de 200 e tantos caras, um ganha, se não tá no dia, não perde. Um meio termo que eu pensei seria fazer algo parecido com o MOX. O MOX, que é o Magic Online Championship Series, ele tem uma leaderboard, onde os jogadores pontuam de acordo com como eles vão participando nesses eventos do MOX. E depois de preencher as vagas do campeão, do classificatório, do top 8, sei lá do que e tal, eles preenchem o restante das vagas com os jogadores melhores pontuados no geral. Mas o problema é que isso cria uma injustiça muito grande, né? Porque enquanto você tá falando no mall, onde todo mundo pode ter acesso ao computador... Aqui a gente tá falando de um ranking que 95% das pessoas seriam de São Paulo. O que isso muda do RPTQ? Ué, muda a questão 80% estrutural. dos PPTQs estão dentro do estado de São Paulo. Mas é uma questão estrutural, de São Paulo, Paulo, entendeu? Ele jogava 2 PPTQs por fim de semana, Caparrosa. Não, o cara de Cuiabá joga 1 por ano. Mas o ponto é você mudar para um esquema desse e não mudar nada, entendeu? Então, assim, pra mim, o que eu enxergo, assim, trocar um PPTQ pelo sistema do MOX é trocar 6 por meia dúzia, porque você mantém os vícios da parada. Mas talvez um sistema mesclado, por exemplo. Se tem esse MCQ, você vai dar, sei lá, a vaga pros campeões. Mas para não ficar o campeão ganha e o resto chupa o dedo, você tem ali sei lá, o primeiro melhor colocado da leaderboard. Que aí você premia um cara que faz 2 top 8, você premia um cara que nem o Rastaf que fez top 16 em todos. Então é isso aí, galera. Falamos aqui, o Caparrosa tem um ponto de vista, o Dá tem um, o Sanduíche tem um, eu tenho outro. E você, quiser participar da discussão, pode comentar aí no YouTube, eu vou estar respondendo nos comentários. Convido os 3 a dar uma olhada para eu responder também. Às vezes, se tiver uma pergunta direcionada a um deles, só fala lá. E vamos encerrar esse primeiro bloco por aqui. Para começar o segundo bloco, no próximo bloco, temos Modern Horizons e o novo Mulligan. Horizons. Já voltamos.